As duas últimas seções da fenomenologia, a religião e o saber absoluto, elas são duas faces da mesma moeda. Na religião, o espírito absoluto se apresenta como um objeto que está separado do sujeito. O Deus está separado do crente. Enquanto que no saber absoluto, agora essa unidade é vista no próprio sujeito. Ele se reconhece nessa essência absoluta. O objeto ele é um ser imediato, ele é externo e está fora do sujeito, mas como identidade interna, a essência absoluta ela se demonstra como mediatizada. Então não é o puro imediato de algo que está colado em mim, mas é algo como eu me enxergo no outro. Por isso a consciência durante todo esse percurso ela precisou se mostrar como interior, como se reconhecendo no externo. E nesse último momento, a consciência ela reúne todas aquelas formas anteriores. E a gente vai tirar algumas consequências disso. A primeira forma da união do espírito absoluto com o sujeito é na religião como um objeto e no próprio espírito como um sujeito. Essa unidade é um retorno de algo que estava no objeto e que agora é visto como um sujeito. E esse movimento, essa necessidade do vir a ser, do devir, ela é como que a representação do mal. Que essa necessidade do mal, ela é como que a aquisição última do saber absoluto. Uma das aquisições. E na própria religião, como algo santo, já havia essa necessidade. No próprio conteúdo da religião, do espírito absoluto, como um ser que se desdobra nas consciências dos crentes, que se retorna a si, esse próprio movimento ele já é, de certa forma, a demonstração da maldade. Como toda lei, que ela só existe porque existe o mal a ser combatido, assim o saber absoluto ele une esses dois momentos. Ele percebe como o objeto inocente é bom, a maldade que surge dele também é boa, e por fim a lei que regula essa maldade também é boa. E o saber absoluto, a característica dele é que ele se sabe como sendo um dos momentos dessas figuras de consciência. Pode parecer como uma aquisição do saber onisciente, mas é mais uma percepção do seu lugar na história. Creio que Hegel diria que todo filósofo atingiu, de certa forma, o saber absoluto, apesar de nas obras individuais eles apresentarem perspectivas filosóficas diferentes, conflitantes. Porém, esse próprio processo de filosofar já é uma aquisição do espírito absoluto. E contrapondo o filósofo com a religião é a demonstração de que o eu ele é pura negatividade. Ele é a pura negação de tudo que está para fora de si. Como lá no começo, na certeza sensível, na percepção, o sujeito ele estava a conhecer os objetos fora de si. Tudo que não era ele, a consciência se definia por isso, por se separar de tudo. Mas agora, com a aquisição do conhecimento, da certeza sensível, da percepção, do entendimento, de todas essas formas diferentes de ter o conhecimento, o
sujeito ele percebe a si mesmo em toda essa aquisição. Ele percebe-se a si mesmo na ciência que ele tem, da observação dos animais, dos movimentos históricos. Ele se percebe como sendo aquele conhecimento, sendo um próprio sujeito, e eu sendo esse sujeito. E no final, aparece a necessidade de cada um desses momentos. Porque em cada um daqueles, num ponto específico, você poderia acreditar, e a própria consciência acreditava em tal ponto, que o momento anterior, por exemplo, era completamente errado. Ele tentava negar completamente o momento anterior. Mas o saber absoluto, ele observa a necessidade de cada um desses pontos. E é como que um ciclo completo. O eu era o ponto de partida da fenomenologia, e ele fez todo esse caminho para se retornar a si. Tal como no movimento vetorial, eu posso pegar um ponto e permanecer parado nele. Com esse ponto, eu posso caminhar, dar uma volta e parar no mesmo ponto. Vetorialmente, o movimento foi zero. Mas fazendo a experiência, você sabe que houve algo de positivo nesse movimento que resulta em zero. Portanto, é uma reflexão. O eu se reflete na história, nos indivíduos, ele retorna a si. Cheio de conteúdo agora. Cada um desses movimentos do conceito, da consciência, vai corresponder a um momento do conceito, da abstração das essências puras. E é daí que Hegel vai extrair a sua ciência da lógica, que é a sequência natural da aquisição do saber absoluto. Portanto, a finalidade da fenomenologia foi essa rememoração e essa aquisição de um sistema da consciência que vai poder ser transposto, purificado num sistema da lógica. Do ponto de vista do espírito absoluto, todos esses movimentos foram como que nas palavras de Hegel, o calvário de si próprio. Ele estava no seu empírio isolado, ele resolveu criar a humanidade e se encarnar, para assim matar a sua solidão. E sendo morto e voltando na comunidade como consciência reunida dos espíritos, agora o filósofo ele se sabe como como essa unidade perfeita, simples e acabada. Não mais isolada, mas como na própria citação que Hegel escolhe para finalizar a obra, de um poema de Schiller. Do cálice desse reino dos espíritos espuma até ele sua infinitude. A qual eu interpreto que é o próprio Deus, que se vê realizado em todas as vicissitudes, em todos os enganos e erros do ser humano, em todas as maldades. Para Deus isso é algo necessário e algo que ele pode abstrair algo de positivo de tudo isso. Obrigado pela atenção, pela acompanhar dessa jornada.